Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos susteve, Ele nos deu a alegria de estarmos mais um dia na presença dEle, mais um dia vivo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo em Marcos 3, número 7. Uma multidão procura por Jesus. Hoje eu te pergunto, você também procura por Jesus? Eu também procuro todos os dias. Mas aqui a gente vai ver que Jesus, ele tem uma forma diferente. Ele faz o id, mas ele também tem um momento de descanso. E a multidão, quando vê que Jesus é que fala, eles querem mais e mais. Amém? E começa assim. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grande coisas fazias, vinha ter com ele. Então, olha o tanto de pessoas, imagina um monte de pessoas que tinham ali, e todos eles estavam procurando Jesus, a ponto que ele se retirava para o mar para descansar. Muitas das vezes o Senhor, ele é causador de multidões, mas a gente tem dado muita honra e muita glória aos profetas, né? Mas Deus usa quem quer, a hora que quer, na hora, do jeito que quer. Então, quando você vê que é uma frase que tem falado assim, Pai de multidões. Não, o Pai das multidões ainda continua sendo unicamente Jesus. Nós somos só instrumentos. E assim devemos ser, porque toda honra e toda glória é do Senhor. Então, naquele tempo, aqueles que ouviam falar dele, iam atrás dele, que nós temos as nossas necessidades que só Jesus pode fazer, porque ele operava maravilhas. E hoje ainda ele falou conosco, ele foi bondoso, vocês vão fazer maiores coisas do que eu fiz, coisas maiores. Então são promessas feitas que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Porém, é estranho que naquela época o povo sem estudo, sem nada, buscava mais a Jesus que hoje. E eu peço a vocês para refletir, vocês têm buscado a Jesus? Buscar Jesus não precisa necessariamente estar no meio da multidão, estar ali tentando, não, é ali no seu íntimo, você e Deus, você busca Jesus. E continua. E ele disse no 9, e ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto o barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Quando a coisa ficava muito cheia e a multidão o espremia, vai falar isso também no texto, ele pegava um barquinho e ia para o mar. Também ia para o mar para duas coisas, ou ele se retirava para o descanso, ou ele ali pregava, aproveitando que o vento, nossa, Jesus era maravilhoso, até isso ele sabia, que o vento, né, que a gente, quem faz teatro sabe disso, a gente tem que impor a voz. Então Jesus sabia que se ele estivesse contra o vento, a voz é imposta para trás, mas se ele tivesse da forma de que o vento batia, as palavras dele se espalhavam e toda a multidão se ouvia. Então ele se retirava também para abrir o tamanho de espaço para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Então tem duas formas aí que Jesus saía, se retirava para fazer essa situação, ou para pregar, ou para afastar e descansar. E ele sempre tinha um barquinho para isso, pronto para isso. Ele usava para pregar,
e depois ia para o seu descanso, ou ele pregava, ou ele ia e se retirava. E ele estava no barquinho ele já estava no barquinho quando estava ali. E ele fez isso por quê? Por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Então todos gritavam: Senhor, eu estou com isso, me toca. Senhor, eu preciso daquilo, me toque. Então o Senhor era o Deus que manifestava pelo toque as curas, as coisas que nós precisamos. Ele ainda toca, não fisicamente, que ele não está aqui em forma de homem, mas ele te toca pelo Espírito Santo. Ele toca através dos profetas também. Então o Senhor, ele tinha essa necessidade. Estou te mostrando a grandeza do Senhor. Uma multidão procura por Jesus, para que ele apenas toque, para que o mal fosse curado. Era a parte mais bonita desse texto, o crer. Que se eles não tivessem fé suficiente, nada aconteceria. Eles criam. E eles criam tanto que eles enfrentavam multidões para que isso acontecesse. E no 11 fala: E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ei, quando Deus está no negócio, quando Jesus está no negócio, os espíritos imundos só de ver prostram-se. Não há um que fique em pé. E outra, eles reconhecem tanto que ele é filho de Deus, que eles falavam: Tu és o Filho de Deus. Quando o Senhor está no comando da nossa situação, até o diabo se curva diante dele. Até os espíritos malignos se curvam diante dele. E ele falava, e ele simplesmente, Jesus, eles o ameaçava muito para que não o manifestasse. Então Jesus mandava eles apenas ficar quieto e sair. É assim que tem que ser. Os espíritos imundos existem. Quem fala que não está sendo herege. Tá na Bíblia. Lembra que Lúcifer foi mandado, para a terra por inveja, porque ele queria ser Deus. Então, creia que o Senhor, em toda a sua forma, em toda a sua sabedoria, ele vai fazer o que é melhor para cada um de nós. E a manifestação só do poder do Senhor, do diabo não. Então ele não deixava os demônios manifestarem. Hoje nós vemos que muitas pessoas deixam manifestarem para mostrar que estão fazendo a libertação. Nada contra, mas não é bíblico essa situação de fazer. É no silêncio, é no jeito, é no mandar ficar quieto que o Senhor faz. E olha, mais uma vez, eu repito, quando Jesus está na situação, até o diabo se curva diante dele. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.